Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Abre ela no primeiro livro, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. A gente vai ler apenas um versículo, ok? Conforme vocês forem encontrando aí. Gênesis, capítulo 22. A gente vai ler somente o versículo de número 5. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera um pouquinho. Todo mundo encontrou? Então vamos lá. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? A gente vai ficar com essa última parte, a parte C do versículo, que diz: e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Nós não vamos entrar em detalhes a respeito dessa passagem, a gente não vai falar sobre Abraão, não vamos falar sobre o sacrifício de Isaac, não vamos falar sobre o Monte Moriá, nós vamos falar hoje sobre adoração. Amém? Talvez a maioria de nós conheça esse termo, já utilizou, já usou essa palavra para alguma coisa, mas de repente não se ateu ao significado real do que é a adoração. Então hoje a palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração é uma palavra reflexiva e que a partir desse entendimento, o seu culto a Deus, ele venha a ser diferenciado. Amém, queridos? O dicionário popular vai dizer que a palavra adoração significa ação de adorar, prestar culto a uma divindade. O dicionário grego, o Lexos, a palavra original é chaká, que significa prostrar-se, curvar-se ou inclinar-se. E muitas vezes essa palavra, esse termo, que inclusive é o tema dos nossos cultos de quarta-feira, os nossos cultos de domingo são cultos temáticos, geralmente. O pastor lança um tema, e inclusive agora a gente está falando a respeito do Sermão do Monte, mas geralmente os cultos de quarta-feira são cultos de adoração. E por vezes esse termo ele é muito mal compreendido e muito mal entendido pela maioria de nós. Tá bom? Então hoje eu tenho aqui o objetivo de trazer um significado e um entendimento para o nosso coração a respeito do que é a nossa adoração a Deus. A adoração, ela é a participação no incessante louvor a Deus. Tá certo? Então a nossa vida em si, ela é uma adoração a Deus. O ato de nós cultuarmos a Deus, esse ato público e coletivo que a gente se reúne nas quartas e nos domingos para prestar um culto ao Senhor, é uma adoração, é uma extensão da nossa adoração, porque a realidade, a nossa vida em si, ela é uma adoração a Deus, tá bom? Isso envolve todos os seres que são sensíveis a Deus, tudo que nós olharmos, envolvendo natureza, envolvendo os animais, vegetais, planetas, galáxias, astros, homens e inclusive anjos, todos eles prestam adoração exclusiva a um Deus verdadeiro. Tá ok? Então a adoração, ela tem um significado muito mais abrangente do que 2 horas de culto.
Tá ok? O seu culto, o meu culto, o nosso culto, ele é uma extensão da nossa vida de adoração. A sua vida, desde o momento em que você acorda, desde o momento em que você deita, o seu respirar, o seu falar, o seu trabalhar, o seu agir, tudo aquilo que você faz, envolve adoração a Deus. Amém? Então não é apenas no momento em que você está entoando louvores, não é apenas no momento em que o louvor está ministrando, não é apenas no momento em que você está escutando uma canção que você está adorando a Deus. Você adora a Deus constantemente, todos os dias da sua vida. E eu quero aqui lançar uma pergunta para você, hoje, neste lugar. Como tem sido a sua adoração? Deus tem sido louvado através das suas atitudes? Deus tem sido louvado, engrandecido e entronizado através da vida que você tem levado? E aqui a gente tem o objetivo também de trazer essa clareza a respeito do que é de fato a adoração a Deus. O conceito de adoração se expressa por ideias como reverência, obediência e serviço. E hoje nós vamos nos ater um pouquinho a respeito da obediência. Em Lucas capítulo de número 4, eu te convido a abrir comigo, versículo de número 8. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 8, vai trazer um significado bem importante a respeito de adoração. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então a adoração ela tem uma conotação muito mais abrangente do que momentos de louvor ao Senhor. Adoração significa dedicar uma vida exclusivamente voltada para Deus. Quando nós decidimos e confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, eu te convido a abrir agora na carta que Paulo escreve para os Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10. Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10. Essa menção, essa passagem, ela é considerada a nossa confissão de fé para entrada no Evangelho. Diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o seu coração se crê para a justiça e com a sua boca se faz confissão para salvação. Então a palavra do Senhor vai dizer que se confessares ao Senhor, o termo original grego é Kyrios, que significa dono, amo, aquele que tem a posse de algo ou de alguém. No contexto original está falando a respeito de escravidão, aquele que possuía um escravo. Então quando nós estamos falando a respeito de Kyrios, Senhor, quando confessamos que o Senhor Jesus é o Deus, é o Senhor da nossa vida, nós devemos a Ele total e exclusiva obediência. Então entendemos que a adoração envolve muito mais do que as 2 horas e os momentos de culto em si, mas uma vida de obediência para aquele a qual nós dissemos com a nossa boca que entregamos o controle de toda a nossa vida. Se nós que confessamos com a nossa boca o senhorio de Cristo e que a partir de então, quando confessamos Jesus, levantamos a mão, dissemos que nós temos um dono e que esse dono, ele governa as nossas escolhas e a nossa vida. Se nós não estamos agindo de acordo com esse dono, com esse amo, com esse Senhor,
a sua adoração e a minha adoração, ela não é uma adoração verdadeira. Porque a partir do momento que eu confesso o senhorio de Cristo, mas eu não ajo conforme os seus mandamentos e aquilo que Ele ensina, a minha adoração não passa da boca para fora. A adoração então envolve muito mais da nossa vida em si do que aquilo que nós professamos às vezes apenas com o nosso lábio. Tá certo? Então a adoração envolve todo o nosso ser, sentimentos, atitudes, emoção e o nosso coração. E nós precisamos entender como servos do Senhor que nós fomos chamados para adoração. Todo ser humano criado por Deus foi convidado para ser um adorador, mediante a sua obediência. Eu quero que você abra no Evangelho de Lucas, mais uma vez, capítulo de número 6, versículo de número 46. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 46. Guarde isso. Nós fomos chamados para obediência. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está direcionando essas palavras aos fariseus, homens que pronunciavam e acreditavam, tributavam ao Deus de Israel a honra, louvor e autoridade, porém não cumpriam com os requisitos e as ordenanças desse Deus do Antigo Testamento. E por vezes, muitas pessoas se enquadram nesse mesmo quesito, de que por vezes confessam e acreditam que Jesus é o Senhor da sua vida, mas quando Jesus lhe pede que ele faça alguma coisa, a sua obediência não é de fato realizada. Um verdadeiro discípulo de Jesus é reconhecido pela sua obediência ao seu mestre. Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Eu quero construir uma ideia com você, para que você saia daqui e nunca mais você entre para prestar um culto ao Senhor, sem entender o que de fato é um culto a Deus. Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso aqui trata-se de obediência, guardar, tomar posse, colocar em prática os ensinos de um mestre. Essa é a verdadeira adoração da qual eu e você, como servos do Senhor, precisamos praticar. Praticando a adoração com entendimento, praticando o nosso culto a Deus, a nossa vida de adoração ao Senhor com entendimento, prestando e guardando os seus ensinamentos para a vida inteira. Eu não me lembro agora se é na carta aos Tessalonicenses ou aos Colossenses, que Paulo diz que tudo quanto façais, façais para a glória de Deus. Então a nossa vida é uma adoração ao Senhor. A nossa vida de obediência é uma adoração a Deus. Agora vamos entender um pouquinho a diferença entre uma adoração verdadeira e uma adoração
apenas de fachada. Abre comigo nesse mesmo evangelho, capítulo de número 21, Evangelho de Mateus 21, do 28 até o 32. Eu não sei se você está anotando, mas se você tiver de posse de caneta, anote esses versículos, isso é muito importante, para que você possa depois meditar melhor nesses textos que nós estamos usando. Depois, se você quiser o esboço também, eu posso passar para você. Mas eu quero que você saia daqui com o seu entendimento aberto, porque a obediência aparente é o mesmo que desobediência. Obedecer apenas para que os outros possam ver que eu estou obedecendo é o mesmo que desobedecer aos comandos do nosso mestre. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus capítulo 21, versículo 28 até o 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, dizendo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Jesus ele está direcionando essa palavra a 2 tipos de pessoa. Um era os fariseus, que detinham a lei de Moisés, e outro grupo de pessoas eram os publicanos e as prostitutas. E Jesus vai usar essa parábola a respeito de 2 filhos, que um escuta, diz que vai, diz que não vai, não quer ir, mas depois ele se arrepende e vai. E o outro filho, ele escuta, diz que vai, mas no final ele não vai nada. Jesus está exemplificando essas 2 qualidades, esses 2 tipos de pessoas, que eram os fariseus e as meretrizes e os publicanos. Os fariseus, eles ouviram, testemunharam, escutaram, sabiam o que tinham que fazer, mas não realizaram. Agora, quando Jesus se volta para os publicanos, as prostitutas, meretrizes, e ele está dizendo que eles se arrependem e vão e cumprem aquilo que tem que ser feito, ele está falando a respeito de uma obediência, não aparente, mas uma obediência verdadeira. Por quê? Porque os fariseus diziam da boca para fora que fariam, porque na grande realidade seu coração estava distante de Deus e distante de todos os seus mandamentos e as suas ordens. Todos os comandos que eram direcionados para aqueles homens, mediante a lei de Moisés, eram cumpridos apenas da boca para fora, apenas no meio de um ritual, de um cerimonial, mas com o coração longe do Senhor. E é quando o Senhor Jesus diz que as prostitutas, os publicanos, os pecadores, ouvindo a mensagem, se arrependem das suas atitudes, dos seus caminhos, e se voltam para a obediência ao Senhor. Então eu te faço e te lanço uma pergunta: do que adianta o nosso culto se não praticamos aquilo que Jesus nos ordena? Do que adianta você chegar até a igreja, você participar do louvor, ouvir a mensagem, ouvir o comando do Senhor, e quando você sair da boca para fora, a sua vida vai continuar do mesmo jeito? Porque a sua prática é desobediência. Você ouviu, você até fala assim: eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou dar continuidade, mas da boca para fora, porque quando você sai da porta para fora, a sua vida continua estagnada da mesma forma.
cometendo os mesmos vacilos e os mesmos deslizes. Então, querido, a nossa obediência, ela não pode ser aparente. Eu não posso dizer sim aos comandos lançados e dirigidos por Deus daqui de cima, e depois, quando sair da porta para fora, eu continuar vivendo do mesmo jeito. Eu só falei sim para as pessoas verem, mas a minha vida não vai mudar. Isso é o mesmo que desobediência. E era isso que os fariseus praticavam. Uma obediência aparente. Não passa de hipocrisia. Agora vamos entender um pouquinho a respeito de obediência parcial, que também tem a mesma conotação e o mesmo significado que desobediência. Vamos olhar a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. Samuel, capítulo de número 15, versículo 1, 2 e 3. Então disse o Samuel a Saul: enviou-me o Senhor para te ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Saul, ele recebe um comando da parte de Deus por meio do profeta Samuel. Ele teria que aniquilar, destruir os amalequitas. Tudo dentro do território de Amaleque teria que ser destruído. Saul, ele ouve essa ordem, ele concorda com essa ordem, ele sai para a batalha contra Amaleque. Mas em meio à peleja, em meio à luta diante dos seus homens, aos seus homens observarem que existiam coisas dentro do território amalequita que eram boas aparentemente, Saul, ele desobedece, ou ele obedece parcialmente. Por quê? Porque ele destrói os amalequitas, ele vence a batalha, destrói os exércitos. Mas aquilo que parecia bom aos seus olhos e agradável, ele poupa. Ele leva cordeiros, ele leva os animais que não tinham defeito, ele leva algumas mulheres. E quando Samuel vem ter com Saul, ele vem com uma palavra de repreensão da parte de Deus. Mas você pode me perguntar, mas Saul obedeceu parcialmente. E parcial é a mesma coisa que desobedecer. Então não adianta eu cumprir parte dos mandamentos, não adianta eu cumprir parte das ordens do Senhor, achando que só por causa que eu cumpro algumas coisas que Deus me pede, eu posso me isentar e desobedecer em algumas outras áreas da minha vida. Ou nós dedicamos a nossa vida exclusivamente à obediência do Senhor, ou nós não dedicamos, irmãos. Não existe parcialidade. Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou obedecemos ao Senhor de forma completa e íntegra, ou obedecer de forma parcial para Deus não é o suficiente. Então ele ouve essa ordem do Senhor, mas poupa. E a ordem e a palavra do Senhor para a vida de Saul é no versículo 11 desse mesmo capítulo, dizendo o Senhor: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E no versículo 22,
o Senhor vai falar novamente com Samuel da seguinte maneira: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência total e completa a Deus envolve muito mais do que aquilo que nós imaginamos. É uma exigência da parte de Deus em relação à nossa vida diária. Como nós nos comportamos perante o nosso Deus. Queridos, é real, eu vou contar uma história que eu li num livro para vocês. Preste muito atenção. Essa história ela parece até ser um pouco absurda, mas ela retrata muito bem aquilo que envolve a nossa adoração, envolvendo ao nosso Deus. Vamos lá, preste bem atenção. Existia um rapaz chamado Justin, e ele namorava uma moça chamada Ângela, por cerca de 1 ano. E ela era linda, possuía uma personalidade maravilhosa. Eles estavam completamente apaixonados e desejavam passar o resto de sua vida. Justin, ele planeja uma noite especial. E o momento perfeito, onde estava tudo planejado, ele se ajoelha diante de Ângela, abre uma pequena caixa e presenteia com um magnífico anel de noivado de diamante. Ângela ficou de queixo caído, pasma. As lágrimas começaram a cobrir o seu rosto, a alegria começou a fluir. Então, tomada de emoção, ela ficou silenciada por algum momento, com apenas um olhar apaixonado. Mas agora, um pouco mais calma, ela responde alegremente, toda entusiasmada, dizendo: sim, 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 eu aceito casar com você. O casamento dos sonhos acontece alguns meses depois. A lua de mel veio logo em seguida e foi repleta de amor, risadas, aventuras, sonhos sobre o futuro. Foi tudo o que o rapaz e uma moça poderiam desejar. O tempo passa e Justin descobre que a Ângela é mais incrível do que ele havia imaginado. Ela gosta de aventura, de se divertir e tem um ótimo senso de humor. Ela é muito boa para a família dele, se dá bem com todas, é esperta, perspicaz. Parece sempre estar um passo à frente dele, é criativa, visionária, artística. Justin fica impressionado com os belos toques que ela constantemente agrega para o lar deles. Ela cozinha muito bem, limpa e é muito organizada. Nem precisa dizer que ele está desfrutando da contribuição dela e essa união para construir um futuro brilhante. Alguns meses de casamento mais tarde, após já terem se adaptado a esse ritmo de vida de casados, em uma certa noite, Justin, esse jovem, ele volta para a casa do seu trabalho. E ele prevê encontrar Ângela, como todas as outras vezes, esperando por ele com seus tradicionais beijos e abraços. Ele procura ela primeiro na sala de estar, depois na cozinha, no quintal, e por fim ele vai até o quarto, onde finalmente encontra. Ela parece que está se arrumando para sair. Música romântica enche o quarto, juntamente com o cheiro familiar do seu perfume. Então, para a surpresa de Justin, ela está toda maquiada e vestida com uma bela roupa que ela havia usado da última vez que eles foram para o restaurante. Ela está de costas para ele. Então ela não percebeu que ele havia entrado no quarto. E quando ele entra em pânico dizendo: não, e eu não sabia que hoje nós tínhamos uma noite especial. Esqueci de alguma coisa. Deveria ter passado na floricultura e comprado um belo buquê de flores. Mas ela continua em silêncio, com uma saudação alegre, porém nervosa, e diz: oi, amor. Um pouco assustada, ela responde com alegria: oi, amor. Ele inicia com uma confissão: tá bom, acho que me esqueci de alguma coisa. Nós tínhamos um plano para hoje à noite.
ela imediatamente responde: não, não. Um pouco confuso, mas agora aliviado pela situação, ele conclui que ela deve estar preparando alguma surpresa para eles. Então ele pensa: deve ser uma noite especial aqui em casa, então vou me preparar. Então a essa altura ela já está completamente vestida e pronta para sair. Ele faz um elogio e diz: você está linda hoje. E ela diz: obrigado, querido. E ele, ainda sem entender, sem fazer ideia de que rumo aquilo tomaria, pergunta: você quer que eu me arrume também? E ela responde: pode se arrumar se você quiser. Josh, ainda tentando entender a situação, responde: bem, eu preciso estar tão arrumado quanto você. Não quero estar vestindo a roupa de trabalho enquanto você está toda tão bem vestida. Por fim, ao compreender aquela situação estranha, Ângela diz: ah, querido, eu vou sair agora à noite. E ele diz: eu sei, é por isso que eu estou me oferecendo para me arrumar junto com você. Agora, ele realmente está confuso e numa tentativa de esclarecer tudo, ela diz: não, amor, eu vou sair com o Tony. Iremos jantar, ir ao cinema e depois passaremos a noite em um hotel. Devo chegar amanhã pela manhã. Como assim? Quem é Tony? Ele fica furioso e ela responde: é o meu namorado da época do ensino médio. E ela responde isso com certa naturalidade. E ele pergunta: o quê? Como assim? E ela diz: por que não? Porque nós somos casados agora, estamos comprometidos um com o outro, ele responde. E ela diz: você está falando sério? Eu tenho vários amigos, ainda sou próxima. Você acha que eu vou abandonar meu relacionamento com ele só porque agora somos casados? Sim, ele respondeu. É assim que os casados vivem. Elas se entregam somente ao seu cônjuge. Josh responde com uma voz cheia de ofensa e raiva: peraí, amor. Diz Ângela, numa tentativa de trazer clareza e um pouco de calma ao primeiro grande desentendimento deles. E ela diz: fica tranquilo, você é o meu favorito. Eu passo a maior parte do tempo com você. É você que eu amo mais do que qualquer outro dos meus antigos namorados. Mas você não pode esperar que eu deixe de vê-los. Eu tenho um relacionamento próximo com eles há muito tempo e ainda os amo. E quero passar tempo com eles. O que há de errado com isso? Ponto. A história que nós acabamos de ler, ela parece um pouco absurda. E até certo ponto, chocante. Mas ela retrata muito bem o relacionamento entre a igreja e Cristo. Cristo, Jesus, ele vem para buscar uma noiva que renuncia ao seu antigo modo de viver para viver exclusivamente em adoração a Ele. Jesus, ele não aceita parcialidades. Jesus, ele não aceita te dividir e me dividir com ninguém. As minhas atitudes, quando eu confesso e entrego a minha vida ao senhorio de Cristo, precisa ser exclusivamente dele. Sabe o que acontece quando eu e você desobedecemos parcialmente? Estamos adulterando. O nosso matrimônio com Cristo será consumado. E quando Ele vier para buscar uma igreja preparada, adornada, pronta, Ele espera que ela seja exclusivamente dele e de mais ninguém. Jesus não aceita dividir você com ninguém, querido. Jesus não aceita dividir você com a mentira. Jesus não aceita dividir você com uma vida de enganos. Jesus não aceita
dividir você com falsidades, idolatria e imoralidades. Ou você entrega a sua vida por completo a Cristo, ou você está vivendo uma adoração de mentira, de fachada, de hipocrisia. Do que adianta entrar por essas portas, cantar 2 horas de louvor, rasgar o coração, até mesmo chorar, às vezes se ajoelhar, mas quando sai da porta para fora, continua vivendo uma vida de pecado longe do Senhor. Mentiras e enganos, desobediência, adoração mentirosa. Jesus espera da sua igreja uma adoração verdadeira e sincera. Sabe por quê? Porque quando essa adoração é sincera e verdadeira, ela rompe os altares, ela rompe os tetos desse lugar e chegam até o trono de Deus como um incenso agradável às suas narinas. Ou você acha que Deus te ouve porque você canta muito bem? Ou você acha que Deus te ouve porque você está gritando da boca para fora? Jesus olha e sente aquilo que vem de dentro, a nossa essência, a nossa essência. Quando você vem para o culto, para derramar o seu culto, não é só mais um culto, mas uma extensão da sua vida está aqui dentro dessa casa. Não é, eu deixo lá fora o que eu era e aqui dentro eu venho, eu me visto de uma coisa e eu derramo diante do Senhor uma adoração. Mentiroso e mentirosa. O que eu sou lá fora, não adianta máscara, a não sei que a gente viva uma vida de máscara, todo mascarado, cheio de personalidades. Na igreja eu tenho uma personalidade, eu sou mascarado de uma forma, no meu trabalho eu sou de outra, na minha casa eu sou de outra, na igreja eu sou de outra. Não! O que eu sou aqui é o que eu vivo diante do Senhor, e a minha adoração precisa ser sincera e verdadeira perante o altar do Senhor. Desculpa, querido, a palavra parece ser forte, vai doer em muita gente, inclusive em mim, mas é a verdade. A minha adoração precisa ser uma adoração que mova céus e terras. Você acha que Jesus se compadece quando o pássaro canta por quê? O que ele faz diferente? Ele é sincero. Não tem hipocrisia na boca dele. Ele louva o Criador do universo de todo o seu coração e sinceridade. A natureza clama, os mares, oceanos, o sol, a lua, as estrelas, o universo se prostra diante da adoração de um Deus soberano e supremo. Chega, igreja do Senhor, é tempo de nós vivermos sinceramente a verdadeira adoração ao nosso Deus. Sabe o que Jesus declara? E aqui eu encerro. João capítulo de número 4. Versículo 22, 23 e 24. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Cristo, o nosso mestre, ele deixa bem claro nesse episódio envolvendo a mulher samaritana, do que ele estava falando. Ele não estava excluindo os samaritanos e incluindo apenas os judeus, não.
Ele estava falando a respeito de adoradores, Mateus. E é diante desse entendimento que nós precisamos ter, que vai mudar a nossa forma de prestar cultos a Deus. Ele diz, porque nós adoramos quem nós sabemos que é. Eu adoro quem eu conheço, quem eu me relaciono, quem eu tenho intimidade, de quem eu sou próximo. E essa adoração, partindo desse princípio, ela se torna uma adoração sincera. Porque quando nós conhecemos quem nós adoramos, nós passamos a adorar em sinceridade, em verdade, em espírito. Não é uma adoração de meia tigela. Não é uma adoração, desculpa os termos, irmãos, por favor, me compreenda. Não é uma adoração meia boca, mas é uma vida de sinceridade. Uma vida de reverência. Uma vida de santidade. Uma vida de obediência. Uma vida de respeito. A palavra adoração, ela vem do grego chaká. E um dos termos que eu disse para vocês é inclinar-se, prostrar-se. Eu só me prosto, eu só me coloco de joelho, eu só reverencio quem de fato eu conheço. Quando eu me submeto, quando eu me ajoelho, quando eu me inclino, quando eu adoro com a minha vida, eu estou dizendo para Ele: Senhor, Tu tens o controle de tudo. Tudo é Teu. Tudo é Teu. E mesmo que as coisas não estejam tão bem quanto você gostaria, se você entregou a Ele o controle da sua vida, se acalma e continua adorando do mesmo jeito que Ele é Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Como diria nosso pastor, eu já te perdoo, fique em paz, mas guarda no teu coração essa palavra, guarda no teu entendimento. Paulo, ele fala que o nosso culto é um culto racional, um culto com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como foi o meu dia para me chegar aqui. Eu não sei como foi o seu, mas você sabe. Você sabe o que você fez, você sabe se você adorou Ele de verdade. Você sabe se você tem levado uma vida de adoração sincera e verdadeira ou não. Tá ok? Eu não estou aqui para te acusar, não estou aqui para te apontar. Estou aqui para te apontar caminhos e dizer para você que o nosso amigo, nosso auxílio, o Espírito Santo está aqui nessa noite para nos auxiliar na adoração verdadeira. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E orar também é adorar. Se submeter à grandeza, à honra, à glória de um Deus poderoso e grande. Eu quero que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero orar junto contigo. Pai querido, diante da sua presença nós estamos nesse momento. Senhor, com muito temor e reverência diante do seu altar, porque nós estamos aqui para uma extensão da nossa vida de adoração. Senhor, esse culto coletivo e também o culto individual, a qual o Senhor nos chamou a responsabilidade de prestarmos a Ti com excelência, com reverência, com santidade e principalmente com obediência, é o que nós temos procurado viver. Espírito Santo, eu te peço, eu te clamo, que o Senhor olhe para cada um de nós que aqui estamos. Senhor, se estamos em falta em alguma área na nossa vida, que o Teu Espírito Santo traga clareza, entendimento para as nossas deficiências. Senhor, e além de nos mostrar onde estamos errando,
Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, para acertar, para mudar o rumo da nossa vida, trazendo arrependimento ao nosso coração, para que a gente venha verdadeiramente levar uma vida de adoração ao Seu nome. Senhor, para isso fomos destinados, para isso fomos escolhidos, para isso fomos santificados, Senhor, para isso fomos salvos, Senhor, para viver em resposta, viver em adoração sincera, dia após dia, 24 horas, Senhor, 30 dias no ano, 365 dias no ano, Senhor, uma vida de reverência, santidade e obediência. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Te peço, Senhor, e te clamo pela Tua igreja, junto com a Tua igreja, nesse momento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui em nosso meio que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador. Você tem a oportunidade de fazer um sinal com a sua mão. Um dos obreiros vai até você e nós vamos orar pela sua vida. Ou um segundo convite: você já conhece Jesus, já andou com Ele, mas no meio do caminho você parou. Você se distanciou do Senhor e tem levado uma vida longe da obediência que Ele merece. Você pode fazer um sinal com a sua mão e nós também vamos orar pela sua vida. E um terceiro convite eu gostaria de fazer agora, nesse instante, e eu gostaria que você não ficasse constrangido. Mas se você sentiu, o Espírito Santo falou no fundo do seu coração, e você precisa viver uma vida em obediência, uma adoração sincera e verdadeira, e gostaria de uma oração especial, você pode sair do seu lugar e vir até a frente. Nós vamos estar orando junto com você. Os obreiros estão à sua disposição, o louvor vai estar adorando, e enquanto ele está adorando, você tem a oportunidade de sair e receber essa intercessão pela sua vida. Amém? Não rejeite essa oportunidade.